Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o sorteio dos grupos da primeira fase da Libertadores, especificamente o grupo do Flamengo. Antes de tudo, primeiramente eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, ativem o sininho para notificar quando houver novos vídeos e principalmente comentem. Me digam o que vocês acharam, se vocês estão curtindo, o que vocês gostariam de me ouvir falando aqui, né? Dá essa força aí, enfim. Ontem, no sorteio da Libertadores, o Flamengo caiu num grupo maravilhoso. O grupo tem Racing, da Argentina, que hoje é o quarto colocado no campeonato argentino, tem um título da Libertadores. Nublense, do Chile, ele é o 10º colocado no campeonato chileno e é sua primeira participação numa Libertadores. E o terceiro time é o Aucas, do Equador, também sua primeira participação na Libertadores da América, atual campeão equatoriano. Enfim, esse é o grupo do Flamengo. Se a gente fechar o olho assim, sem grandes análises e simplesmente perguntar qual é o favorito, tem discussão. O favorito é o Flamengo, certo? Certo. O favorito é o Flamengo do Vitor Pereira? Ainda assim, ainda que, mesmo com o Flamengo é o favorito para se classificar nesse grupo. Isso não tem discussão. O primeiro jogo da Libertadores do Flamengo está previsto para o dia 5 de abril. Já levantaram um questionamento. Eu estava vendo há pouco um programa de mesa redonda onde já há o seguinte questionamento. O Flamengo disputa a primeira partida da final do Carioca 2023 no dia 2, agora no sábado. No sábado. O primeiro jogo agora é no sábado, contra o Fluminense. No dia 5, o Flamengo tem esse jogo contra o Aucas, do Equador, lá na altitude. E no dia 9, de volta, o segundo jogo da final do Cariocão 2023. Se eu falasse daqui para vocês no início da temporada, isso não teria peso algum. Afinal de contas, era o Flamengo, grande favoritaço para a temporada 2023, que tinha recém-vencido a Libertadores, recém-vencido a Copa do Brasil. O melhor time da América do Sul de 2022. Mas hoje, em março, já passados esses 3 primeiros meses, o Flamengo já tendo perdido a Supercopa, a Recopa, tendo tido uma participação pífia no Mundial, chegou agora na final do Carioca sem ser o favorito para ganhar o título, então a gente já começa a ver com outros olhos. E aí? O Flamengo vai precisar poupar jogadores na final do Carioca para disputar o primeiro jogo da primeira fase da Libertadores? Ou o Flamengo vai com tudo, com o que há de melhor no primeiro jogo do Carioca contra o Fluminense, agora no sábado, e poupar no dia 5 contra o Aucas? Qual a realidade? Eu entendo que o Flamengo tem um elenco fantástico. Eu entendo que entre o sábado e o dia 5, há prazo sim para os jogadores principais disputarem tanto uma quanto outra partida e se recuperarem. Estou partindo da premissa que eles são jogadores profissionais, que eles têm ao seu dispor o que há de melhor no setor físico, fisiológico, nutricional, todos os acompanhamentos necessários os jogadores do Flamengo têm. Então, não enxergo honestamente o porquê dessa preocupação. Ponto. Repito, eu falei num vídeo anterior, uma coisa é um jogador ou outro, numa situação, num momento específico de cada um, está passando por alguma dificuldade e precisar poupar aquele jogador. Falar em poupar elenco, principais peças, eu acho um absurdo. A gente está em março. A gente está no princípio, ainda no primeiro terço do ano. Os jogadores já estão desgastados, eu estou considerando que eles tiveram no final do ano 2 meses de folga. Estou considerando que quando se classificaram para essa final, foi dado a eles 3 dias de folga. Então, assim, a gente está falando de atleta profissional, essa é a profissão deles, essa é a função deles. A gente não está no final da temporada, todo mundo desgastado, o Flamengo já disputou todos os títulos, já ganhou tudo. Não, o time está precisando sim mostrar alguma coisa, não é nem tudo, é alguma coisa, porque até agora não mostrou nada. Então, assim, não há que se falar em poupar elenco. O Flamengo tem que ir com tudo para cima do Fluminense, tem que ir com tudo para cima desse time Aucas. É um time pequeno, primeira participação é sim. Mas o Al Hilal também é. Então o Flamengo já tomou a primeira posse esse ano para poder abrir o olho, parar de menosprezar o adversário.
Flamengo caiu num time fácil? Caiu. O Flamengo sentou no pudim. A verdade é, o Flamengo esparramou no pudim. Tá? Então, mesmo com o Vitor Pereira, eu acredito que o Flamengo vai se classificar para a segunda fase. E aí depois, é um ai, ai, Jesus, como diz o hino do Flamengo. Ai, meu Deus. Mas, enfim, a gente vai sim classificar para a segunda fase. Eu acredito que sim. Mas primeiro tem que vencer esses jogos aí. E o primeiro jogo da Libertadores é fundamental. Dia 5 lá no Equador, o primeiro jogo é fundamental. O Flamengo tem peças, o Flamengo tem elenco, o Flamengo pode entrar com o grupo principal, sim, o time principal. Se bem que a gente não sabe nem qual é o time principal do Vitor Pereira. Mas, enfim, é entrar com o time principal e trocar peças específicas ao longo do jogo, de acordo com a necessidade do jogo. Agora, hoje, já começar a falar em poupar num jogo ou no outro, eu acho um absurdo, eu acho um disparate, uma irresponsabilidade. Tá? E a diretoria de futebol do Flamengo apoiar esse tipo de atitude, eu acho pior ainda, porque é dar aval para um trabalho mal feito. A melhor referência que o Flamengo teve nos últimos anos foi Jorge Jesus. Jorge Jesus teve um semestre dos sonhos, como jogando com todo mundo, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, jogando fino da bola. O Flamengo deu aulas, né? Como criou-se aí essa brincadeira, aulas. Então agora o Flamengo não está conseguindo acompanhar as aulas que esse mesmo Flamengo deu uns anos atrás. Se o Jorge Jesus, com o elenco, repito, o elenco do Jorge Jesus era um tanto quanto inferior ao que o Flamengo tem hoje, pelo menos em termos de investimento. A folha salarial era mais baixa do que o Flamengo tem hoje. E o técnico atual não consegue fazer nem um terço do que o Jorge Jesus fazia. Eu acho que tem que ir para cima sim, tem que ganhar o Carioca. Ganhar o Carioca do Flamengo hoje é obrigação. Entrar com tudo na Libertadores é obrigação. O Flamengo, dia 5, tem jogo pela Libertadores. Depois fazer uma colinha aqui no segundo jogo, dia 19 de abril. Esse no Maracanã contra o Nublense. E depois, dia 3 de maio, o Flamengo vai jogar lá na Argentina contra o Racing. Então, assim, eu acho que esse jogo do dia 5 de abril é fundamental para o Flamengo começar já com o pé direito, começar mostrando que veio na Libertadores. Eu entendo dessa maneira. Então, olha só, vamos torcer. Flamengo acorda, mais uma vez acorda. Não canso de repetir, acorda, porque ainda dá tempo. Se for nessa de ficar esperando o próximo momento, dando mais uma chance, o ano 2023, passar como um sopro, a gente vai ver todo mundo ganhando aí. E vamos fazer uma consideração aqui. O ano do Flamengo começou antes de todo mundo. O Flamengo estava todo mundo de férias, treinando para os seus estaduais, o Flamengo estava no Mundial. O Flamengo jogou o jogo da Supercopa com o Palmeiras, foi um jogo só, perdeu, ok, perdeu. O Palmeiras continuou treinando só para os estaduais. O que a gente está vendo? A hora que todo mundo começou a jogar seus estaduais, a gente está vendo aí um momento pífio de praticamente todos os grandes times, ou em todos os grandes estaduais. O Internacional foi eliminado pelo Caxias, no Campeonato do Sul. O Campeonato Paulista, a gente só tem o Palmeiras, a gente só tinha o Palmeiras entre os quatro, a gente tinha o Red Bull, Água Santa e um terceiro time lá, me perdoe, qual é o terceiro time? Agora me falha a memória aqui, só tinha o Palmeiras no quadrangular final, e o Palmeiras está na final agora. Então, assim, o São Paulo, o Corinthians, o Santos, todo mundo ficou para trás. No Campeonato Carioca, nós temos considerados quatro grandes times. Nas semifinais nós tínhamos Fluminense, Vasco, Volta Redonda e o Flamengo. O Botafogo ficou de lá, mas pelo menos tinham 3 representantes e agora na final tem 2 grandes. Então, assim, a gente lá em Minas, o Atlético Mineiro vai disputar a final, também não é contra o Cruzeiro, não. Tá? É contra o América Mineiro. Então, assim, não tem ninguém aí, os grandes que disputarão o Campeonato Brasileiro, por exemplo, não tem ninguém voando, não. O Palmeiras classificou com um golzinho. Não foi também, tá jogando bem, é um time mais regular, mas também não é nada estratosférico, não. Então, Flamengo, trata de acordar, porque também não vai ser fácil, tá todo mundo ali no mesmo patamar, mas com o elenco que o Flamengo tem, o investimento que o Flamengo tem, é para o Flamengo olhar de cima. Não é soberba, não é falta de humildade, não, é realidade, gente. O investimento é infinitamente maior. O grupo é tido como fantástico, o elenco precisa trabalhar. Esse elenco bem trabalhado, eu acredito que o Flamengo tenha a obrigação de planar sobre os demais times. É a realidade. É um investimento infinitamente maior.
Flamengo é o maior investimento do Brasil, o maior investimento da América do Sul. Não tem questionamento. Os outros times têm um ou dois grandes jogadores ali. O Palmeiras tem Veiga, o Rony e o Dudu como os grandes pilares. O Rony e Veiga foram para a seleção agora, ó, bolinha, ó, lá embaixo. A realidade é outra, tá? O Atlético Mineiro tem o Hulk, tem esse menino aí, esse Paulinho, que era do Vasco, foi, bateu lá, voltou, bateu na Europa, voltou. É um bom menino, estão fazendo uma bela dupla, mas também não é nada estratosférico, não. São Paulo foi eliminado pelo Alessandro no Paulistão. Outro grande aí, Corinthians. Corinthians foi eliminado pelo Ituano. Esqueci quando eu falei do quadrangular final, Ituano. Corinthians foi eliminado pelo Ituano no Campeonato Paulista. Então, assim, a gente não tem ninguém aí voando, né, muito acima do Flamengo, não. O Flamengo só precisa trabalhar e acordar enquanto dá tempo, ok? Então, vamos torcer. Tem jogo agora no sábado, final do Carioca. Vamos torcer para o Flamengo no primeiro jogo contra o perdão, contra o Alcas, né? Alcas. Já vai falar Al Hilal de novo, esse nome tá aqui assombrando minha cabeça. O Flamengo vai jogar contra o Alcas no Equador no dia 5 e depois, no final de semana seguinte, teremos a final do Carioca. Eu quero crer que no dia 9 de abril o Flamengo vai estar comemorando o Campeonato Carioca, que é o mínimo esperado do Flamengo no início dessa temporada é Campeonato Carioca. Sejamos realistas. Hoje é o que sobrou, mas antes, lá atrás, uns 2, 3 meses atrás, era o mínimo que se esperava do Flamengo. E o primeiro jogo, o Flamengo sagrasse campeão lá no Equador, é o mínimo, ok? Vamos ser realistas, vamos parar de passar pano, vamos parar de abafar aí o óbvio, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e vamos para mais, vamos seguir na torcida.